Nicolás Maduro foi capturado e, com certeza, Angola será prejudicada. Muito prejudicada mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma visão que eu tenho e, com certeza, outras pessoas depois vão vir falar que também têm essa visão. E é muito nítida e visível, porque a economia de Angola depende totalmente e exclusivamente do petróleo. Agora, necessariamente, a captura de Maduro foi bom ou foi positivo? Primeiro, devemos entender que as leis internacionais não pesam sobre países muito poderosos que fizeram essas tais leis, que são os Estados Unidos da América, como por exemplo, né, temos a China, temos a Rússia, temos a França, temos o Japão. Esses países aí, a lei internacional não lhes pesa, entendeu? Uma das coisas que eu vejo muito na internet, principalmente lá na rede vizinha, dizem assim: ah, não, rompeu a lei internacional. A lei internacional é para os fracos, entendeu? Países tão poderosos como os Estados Unidos da América, esquece. E quem não entende que a política funciona assim, esquece. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos da América, para conseguir orquestrar uma captura de Maduro, alegou ser em defesa da pátria. Nicolás Maduro é um narcotraficante, então eu vou lá buscar ele porque ele acaba ameaçando a minha soberania. Foram lá buscar. Agora os homens dos direitos humanos estão aí a gritar, não fazem isso no Nicolauzinho. Ninguém liga, entendeu? No final do dia ninguém liga. Ponto. Agora, os Estados Unidos da América já têm um histórico. Em 93, devastaram a Somália, entendeu? Em 2011, devastaram a Líbia, praticamente porque eles entenderam que devemos tirar esses indivíduos do poder para conseguirmos ter aí o poder. A Somália, claramente, por causa daquele mar, né? Os piratas, ele queria controlar aquela região que a Somália tem poder. Tem aí a questão também da Líbia. Era muito petróleo. Além do petróleo, a Líbia estava a crescer muito militarmente, tinha projetos sociais. Só que muitas pessoas, ao apontar dedo nos Estados da América, esquecem, do mesmo jeito que estão a esquecer, que Maduro fazia sofrer a população. Então é controverso dizer se fizeram bem ou fizeram mal. A população venezuelana que vos diga, ontem vimos muitas imagens de Caracas, de pessoas a festejarem, a chorarem, a agradecerem, porque que tiraram ali o Nicolás Maduro. Então, pessoal, se os venezuelanos estão a estranhar, estão a festejar, prontos, né? Porque eles estavam a sofrer muito, tinha muita repreensão, quase não tinha nada naquele país, a inflação chegou no talo. Então, é um problema que realmente só os venezuelanos podem vos contar. Os líderes dos direitos humanos acabam esquecendo totalmente esse parâmetro, né, do sofrimento que os venezuelanos passaram. Então, é controverso falar sobre isso, sobre certo ou errado. Então, vamos falar o que nos atinge. Antes de mais nada, eu vou ter que falar aqui. Muitos venezuelanos fugiram do país. E eu vou repetir aqui. Cuba e Venezuela estão pior que Angola. Angola está melhor que esses dois países juntos. Em que vertente inunda? Vertente política. Economicamente não. Bom, pessoal, o que é que está acontecendo? Como vocês sabem, por muito tempo, Angola dependeu exclusivamente do petróleo. Quando se descobriu o petróleo, praticamente abandonamos toda a agricultura que os portugueses já estavam a implementar aqui. As fazendas, metemos lá mina para explodir o inimigo. Praticamente nós devastamos, chutamos todos os empresários e dependemos exclusivamente do petróleo e do diamante. Muito mais, 99% mais do petróleo. E esse petróleo estava sendo explorado. E todo mundo sabe, né, que quanto mais o tempo passava, mais descobertas de petróleo estavam surgindo, principalmente nessas bandas da Arábia. Vendiam em massa, mas nós ficávamos para trás. Inclusive, nós podemos chegar num ponto, recentemente, onde o governo reconheceu isso e começou a investir no campo. Começou a diversificar a economia com impostos. Praticamente, ele decidiu sufocar os empresários com impostos, taxas, turismo, que não está a ter êxito, agricultura, tecnologia e investimentos em outros setores. Muitas infraestruturas, comércio, serviços. O governo está a começar agora. E todos esses investimentos, todos esses impulsos que o governo está a fazer para que outros setores também sustentem a economia, está sendo, por agora, sustentado pelo dinheiro que vem do petróleo. Está sendo sustentado pelo dinheiro que vem do petróleo. Com isso, o que quer dizer? Se o preço do petróleo cai, automaticamente todos os outros setores paralisam. Como é que o preço do petróleo pode cair? Os Estados Unidos da América, com certeza, vão explorar muito petróleo na Venezuela.
E o petróleo que se encontra na Venezuela, segundo os especialistas, dizem que não é toda a refinaria que tem capacidade de lapidar aquilo daí. Só sendo compatível, ou um pouquinho mais compatível, com as máquinas de alta tecnologia que os Estados Unidos da América possuem. Em contrapartida, os Estados Unidos da América será dono de todo o petróleo vindo da Venezuela. Então o que é que eles vão fazer? Plano número 1, explorar muito petróleo. Plano número 2, inundar o mercado de petróleos fáceis e baratos, fazendo com que o preço caia, mexendo com a economia da China, mexendo com a economia da Índia, mexendo com a economia da Rússia. Estamos? Estamos, né? Com a Rússia desestabilizada, vão conseguir negociar um pouquinho mais ainda a guerra na Ucrânia. Esse é um ponto. O que isso quer dizer, pessoal? Não existe amigo na política. Sabemos, já falava isso. Na política não existe amigo, principalmente os Estados Unidos da América. Com essa empreitada toda para tentar neutralizar Putin, países que são altamente dependentes do petróleo serão muito prejudicados. Pode dar até uma freada em alguns setores lá na China, mas nem vai ser um arranhão. Mas para nós será uma mordida. Entende? Então isso será muito prejudicial. Com a queda do petróleo vem setores sendo abandonados, dinheiro investido para educação, saúde e outros bens serão reduzidos. Dinheiro para investir em infraestrutura praticamente serão reduzidos. Vamos ver a nossa economia ter um lapso muito grande. As infraestruturas que temos aqui não terão mais manutenção, onde também nós vamos ver aí a nossa moeda se desvalorizar cada vez mais. Teremos uma inflação por um tempo e com certeza as empresas internacionais, por causa da nossa moeda que são muito fraca, vão pensar duas vezes antes de investir aqui. A agricultura terá uma queda, porque primeiro nós devemos entender que Angola tem muita população e toda essa população precisa comer. A região sul não produz quase nada, fora os peixes, entende? Não produz quase nada por causa da seca. Então a agricultura será concentrada no norte e no centro do país, é onde será concentrada a agricultura. E essa agricultura, claramente, eu não acredito que irá suprir a demanda sem ter investimento do governo. Por quê? Porque são setores muito pequenos, setores muito miúdos. E com a corrupção, seremos mais destruídos ainda. É onde nós vamos ver que estamos na véspera das eleições e teremos muitos problemas a enfrentar. Partidos não terão dinheiro para fazer a campanha, vão recorrer a outros meios. Então, vamos entrar num colapso onde nós vamos ver se aqueles que governam vão estar mais atentos com as eleições ou vão estar mais atentos com a economia. Com certeza, eu acredito que o nosso governo já tenha se prevenido para esses pontos, já tenha previsto situações do gênero, mas o certo é, com a retirada de Maduro ali, a Venezuela volta a produzir petróleo. Com a Venezuela produzindo petróleo, a queda do preço do petróleo é iminente. Vai ter queda do preço do petróleo, sim. Principalmente para países que não exploram tanto o petróleo assim, como por exemplo Angola. Já teve seu auge. Demoramos muito para diversificar a economia. Mas claramente, por causa do estado que a Venezuela se encontra, isso não será no prazo de 6 meses, por exemplo. Temos um ano ainda. 1 ano, 2 anos. Ou menos que isso. Os 12 milhões que deram no Messi poderia servir para construir uma fazenda robusta, entendeu? Para investir nos empresários, nos agricultores. Então a gente vê uma série de fatores que estão em desvantagem. Bom, outro lado que a queda do petróleo pode trazer: dívida externa. Angola vai recorrer mais à dívida, porque por mais que a queda do petróleo seja iminente, não será para sempre. Então Angola vai recorrer a dívidas, contando com a próxima empreitada do petróleo em alta. Capite, muchacho? E essas dívidas vão sufocar mais ainda a nossa economia. E claramente a China, Índia e os Estados da América são esses países que vão acabar dando muito dinheiro. Né? Hoje em dia, Angola só vai buscar dinheiro lá no Fundo Monetário Internacional. Mas mesmo assim, é um problema para o nosso país. Vamos apertar os cintos, meus irmãos. Vamos confiar nos nossos economistas que tomem boas decisões. Parem de olhar o país como propriedade particular.
E é isso aí, vamos meter tudo na mão dos nossos economistas. Também nós, como população, vamos dar o nosso possível, né? Não vandalizar os bens públicos, porque isso pode atrasar muito mais ainda o nosso país, vandalizar os bens públicos. Devemos ter cautela, devemos utilizar a internet para se informar com verdades. E é isso, né? Para não causar motim. E é isso. Inscreva no canal. Angola vai enfrentar um momento turbulento. Nos vemos à próxima. Tchau.